Olha, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o David Hume, né, sua obra sobre o entendimento humano. Vamos falar também um pouquinho do Isaac Newton. Bora lá? Então aqui se atribui a responsabilidade social do filósofo a qual se refere Hume. Para Hume, a sabedoria nos dá uma visão de mundo, uma consciência da realidade da qual nunca mais conseguiremos nos omitir. Às vezes, o peso dessa consciência nos leva ao desejo de fugir dessa realidade e buscarmos ilusões. Era muito mais fácil quando a gente não sabia de nada, né? Nós sempre voltamos à filosofia e à responsabilidade que esse saber nos provoca em relação ao mundo, ao homem e a nós mesmos. Não se pode apagar ou voltar à condição anterior, pois não é possível fingir que não se sabe mais depois que se sabe. Então, David Hume nasceu na Escócia, em Edimburgo, em 1711. O jovem Hume, que sonhou tornar-se homem de letras e filósofo célebre, renunciou aos estudos jurídicos e comerciais, passou alguns anos na França e, aos 28 anos, seu Tratado da Natureza Humana foi editado em Londres, em 1739. Foi considerado uma das figuras mais importantes do chamado Iluminismo escocês. Suas obras mais importantes, o Tratado da Natureza Humana, Investigação sobre o Entendimento Humano e Investigação sobre os Princípios da Moral. Então, ele que viveu entre 1711 e 1776, ele fez uma análise psicológica do entendimento humano. Segundo ele, as nossas ideias não são apenas cópias das impressões que temos das sensações, que são os dados trazidos pelas nossas experiências externas, mas também das impressões, das emoções que experimentamos diante dessas sensações, que são as experiências internas. Vejamos o exemplo citado pelo próprio Hume. Se quero levantar o braço, levanto. Não é evidente que minha vontade é a causa do movimento do meu corpo? Mas, se refletirmos bem, essa experiência não é menos clara do que a precedente. Constato duas coisas. Inicialmente, que quero levantar o braço. Em seguida, que ele se levanta. Não sei absolutamente por meio de que engrenagem neuromuscular complexa se opera o movimento do meu braço. Um paralítico quer levantar o braço e, para surpresa sua, constata que nenhum movimento se segue ao seu desejo. E eu, cuja língua ou cujos dedos se movem segundo minha vontade, não tenho o menor poder sobre meu coração, sobre meu fígado. Constato com surpresa que quero efetuar certos movimentos e depois que esses movimentos se realizam, mas não constato por que não tenho experiência de uma conexão necessária. Permanece enigmática a ação da alma sobre o corpo. Se tivéssemos o poder de afastar as montanhas ou controlar os planetas, esse poder não seria mais extraordinário, segundo David Hume na sua investigação acerca do entendimento humano. O enigma enunciado no texto de Hume refere-se à obscura relação entre a alma e o corpo na experiência. O que existe verdadeiramente no pensamento quando se discorre sobre isso? A quais impressões vividas correspondem todas essas palavras? Para Hume, ir da ideia à impressão consiste apenas em perguntar qual é o conteúdo da consciência que se oculta sobre as respostas apresentadas ao problema da causalidade. Hume questiona da seguinte maneira a origem do princípio de causalidade. Todo raciocínio experimental, pelo qual do presente se conclui o futuro, a água vai ferver, amanhã fará dia, repousa nesse princípio de causalidade. De onde me vem esse princípio? A qual impressão corresponde a essa ideia? Hume não encontrará em nenhum setor da experiência uma impressão concreta da causalidade que torne legítima essa ideia de causa que pretendemos ter. A experiência externa me fornece apenas o depois, não me dá a origem do porquê. Portanto, a causalidade não existe nas coisas, mas em uma crença com base no hábito, na associação de ideias. Como afirma Hume, por que será que espero ver a água ferver quando a aqueço? É porque aquecimento e ebulição sempre estiveram associados em minha experiência e essa associação determinou um hábito em mim. Se estabeleço uma conclusão que projeto no futuro os casos passados de que tive experiência, porque a imaginação, irresistivelmente arrastada pelo peso do costume, resvala de um evento dado àquele que comumente o acompanha. A necessidade é algo que existe no espírito, não nos objetos. Hume dialogou com seu tempo. A física newtoniana trouxe para o campo do conhecimento o problema da causalidade. Hume, no entanto, colocou em dúvida a existência de causas explicativas para os fenômenos. O Newton, por exemplo, foi um dos mais brilhantes cientistas de todos os tempos, ele que viveu entre 1643 e 1727. Ele não se concentrou apenas em uma área de estudos. Para além da matemática e da filosofia natural, as suas grandes paixões foram também a teologia e a alquimia. Os esforços de Newton no campo da matemática e da ciência foram grandiosos, mas a sua maior obra foi sobre a exposição do sistema do mundo, dada na sua obra denominada Principia. Os dois primeiros volumes contêm toda a sua teoria, incluindo a da gravitação e as leis gerais que estabeleceu para descrever o movimento, relacionando-o com as forças que determinam as famosas leis de Newton, as leis de Newton, ação e reação,
todo inércia, né? Todo corpo repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tem de permanecer em movimento, e força é igual a massa vezes aceleração, a terceira lei. E a lei da gravidade também. O terceiro volume trata das aplicações da sua teoria dos movimentos dos corpos celestes, incluindo os cometas. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.